Em 2025, eu completo 50 anos de formado na escola técnica. Então são 5 décadas de uma longa carreira profissional, onde eu passei por várias fases, várias especializações, várias profissões, por que não dizer assim. Mas hoje, depois que o tempo passou, eu consigo perceber claramente a influência que teve a escola técnica em toda a minha vida e tenho certeza na vida da maioria dos colegas que estudaram comigo naquela época. Então, o que eu queria fazer aqui nesse vídeo é mostrar como era a escola técnica que eu tive a oportunidade de cursar e vou fazer um balanço do que foi acontecendo ao longo do tempo com as escolas técnicas no Brasil. Isso vai explicar, em grande parte, por que hoje tem muita gente que não se encontra profissionalmente, não acha um segmento para trabalhar. E vai explicar também por que faltam bons técnicos em todas as profissões. Não é só de técnico de eletrônica, mas em mecânica, refrigeração, química, tecelagem, pedreiros, pintores e todas as profissões que requerem uma especialização, mas não necessariamente uma faculdade. É isso que eu vou analisar aqui neste vídeo. Desde criança que eu sempre gostei de entender como as coisas funcionam. Então, logo cedo, desde jovenzinho, aí vamos dizer 7, 8 anos de idade, já gostava de desmontar as coisas, ver como elas eram construídas, como funcionavam, que alterações se podiam fazer. Eu morava numa casa grande, num bairro super tranquilo. Para você ter uma ideia, a nossa casa nem muro tinha, não tinha, tinha uma gradinha na frente, mas o portão ficava aberto direto. A porta da nossa casa, a porta principal, ficava sempre aberta. Entrava quem queria. Ao lado tinha um campinho de futebol, que era um terreno baldio, virou um campo de futebol. Então eu tive a sorte de ter uma casa grande. O meu pai, que era professor, assim como minha mãe, mas meu pai sempre, para ele fazer a carreira de professor, teve que morar em muitas cidades que a coisa era muito precária, geralmente não tinha nem luz nem água. Então meu pai sempre foi acostumado a fazer as coisas. Então você precisa de um fogão, você não ia na loja comprar, você fazia o fogão você mesmo. Geralmente fogão de lenha. Não tinha luz, então se improvisava um aquecimento que passava pelo fogão a lenha para chegar no chuveiro. Você queria ovos, você tinha que ter galinha, você tinha que fazer um galinheiro. Então meu pai tinha em casa uma oficina bastante completa. Naquela época era tudo manual, ainda não tinha as máquinas elétricas, furadeira, serra. Então era tudo na mão mesmo, um serrote, arco de pua, formão, martelo. E eu cresci nesse ambiente. Então eu sempre tive facilidade em termos de ferramenta e espaço. Então, logo cedo, eu comecei a montar e desmontar as coisas para entender como funcionavam. Inicialmente coisas mecânicas, posteriormente coisas elétricas, eletrônicas, batedeira, liquidificador, rádios. O que caísse na minha mão, daqui a pouco eu estava desmontando para ver como era. Minha mãe ficava muito brava porque às vezes eu estragava alguma coisa. Mas ela também deixava para lá porque ela percebia que era uma coisa que eu gostava de fazer. Então ela fazia vista grossa para muita coisa. Então, quando eu chegou o momento de eu decidir que profissão seguir na vida, que como eu vou explicar daqui a pouco, era depois que você terminava o ginásio, que seria o equivalente hoje ao primeiro grau, então você tinha que decidir que curso você faria. Então, no meu caso, estava mais ou menos óbvio que eu partiria para uma escola técnica. Mas antes que eu conte isso, eu preciso explicar um pouquinho como era o ensino no Brasil naquela época, que era diferente de como é hoje.
Eu fui cursar o primeiro ano com 7 anos de idade, em 1964. Naquela época, o ensino era um pouco diferente de como é hoje. Então, as crianças até 5 anos de idade iam para o que se chamava de maternal. Com 6 anos, você ia para a chamada pré-escola. E com 7 anos, quer dizer, no ano que você completava 7 anos, você ia para a escola primária, que seria hoje uma parte do primeiro grau. Então, a escola primária eram 4 anos. Depois você ia para o ginásio, que eram mais 3 anos, que seria o equivalente ao segundo grau hoje. O primeiro grau que tem hoje era equivalente ao primário mais o ginásio antigamente. Algumas escolas tinham ginásio com 4 anos também, ao invés de 3 anos. Quando você terminava o ginásio, você tinha 4 opções de curso. Você tinha a escola normal, que é para quem queria ser professor, principalmente na rede pública, que era onde 99% das pessoas estudavam antigamente, porque a escola pública era a melhor que tinha. Então, quem queria ser professor ia fazer a escola normal, que seria equivalente ao atual segundo grau, porém, especificamente para a formação de professores. Tinha também o estudo científico. Então, tinha um segundo grau, que seria o colegial antigamente, para quem queria cursar, por exemplo, ciências exatas. Então, você ia para o ramo de ciências exatas, já fazia um segundo grau dirigido para essa área. Tinha humanas, que é para quem queria cursar, por exemplo, psicologia, filosofia, história. Então você fazia um curso direcionado para humanas. E tinha também as escolas técnicas, que eram poucas. Então existia, por exemplo, em Piracicaba, uma escola muito famosa que formava técnicos em agronomia. Aqui em São Paulo tinha o Liceu de Artes e Ofícios. Em São Caetano tinha a Escola de Cerâmica. E assim por diante. Aqui em São Paulo, que eu me lembre, só existia Getúlio Vargas, no bairro do Ipiranga, e a Escola Técnica Federal, que fica ali no bairro de Santana, naquela região ali. Eu não sei exatamente o bairro ali. Então você não tinha assim muitas opções. Agora, eu especificamente, como meu pai era professor e ele já tinha feito carreira, estava como delegado de ensino, que era um cargo importante na época, ele tinha acesso a todas as escolas. Então, quando chegou a época de eu escolher uma escola técnica, nós fomos visitar todas as escolas técnicas que existiam. Existiam 3 escolas boas para o que eu queria, que seria a escola da Antártica. Para quem não sabe, a Antártica antigamente tinha uma escola técnica, a Antártica, a fábrica de cerveja, que ficava ali no bairro do Ipiranga. Também no bairro do Ipiranga tinha a Escola Técnica Getúlio Vargas, muito tradicional, famosa. E, como eu falei, no bairro de Santana tinha a Escola Técnica Federal. Nesse meio tempo, conversando com um primo meu, que era 4 anos mais velho, ele tinha feito uma escola nova na ocasião, que tinha surgido em São Bernardo do Campo, que era o berço da indústria automobilística, onde estavam todas as indústrias automobilísticas, que era a Escola Técnica Industrial Lauro Gomes. Então fomos lá conhecer e realmente logo de cara, me apaixonei pelo local. Depois eu vou mostrar como era o local naquela época. Era uma escola muito grande, com muitos laboratórios. Na época, era patrocinada pelas indústrias ali do ABC, em especial a Volkswagen, a Scania e tantas outras. E era uma associação entre a Prefeitura de São Bernardo e o governo estadual de São Paulo. Então era uma escola que tinha muito suporte. E eu fiquei apaixonado pelos laboratórios, pelas máquinas. Falei, puxa, aqui é o meu lugar. Mas tinha um problema. A Escola Técnica Industrial Lauro Gomes, naquela época, tinha 3 cursos, que eram máquinas e motores, eletrônica e eletrotécnica.
e existiam 25 vagas apenas para cada curso. Então existia um vestibular, uma seleção, que era disputadíssima. Para cada curso tinha aí 2, 3, 4 mil candidatos. Então era preciso fazer um, um curso preparatório, porque senão a chance de você passar na seleção seria mínima. Por outra tremenda coincidência, o nosso vizinho de casa, que morava ao lado da minha casa, era proprietária de um melhor cursinho preparatório para a Escola Técnica Industrial Lauro Gomes, que na época chamava-se Profitec, que ficava em São Bernardo também. Então fui conversar com ele e eu ganhei não apenas o curso preparatório, que eu fazia de graça, como ainda por cima ganhava carona, porque todo dia que ele ia para a escola, eu pegava carona com ele, já que ele estava indo mesmo. Então no caminho a gente ia batendo papo, conversando, e depois ele ficava lá e eu voltava para casa de ônibus. Então até nisso eu fui ajudado. E naturalmente eu passei na seleção, fui aprovado, e o curso que eu escolhi na época foi o chamado Máquinas e Motores, que era o que eu achava que era a minha tendência. E realmente eu gostava de desmontar coisas, ver como funcionava, gostava de construir as coisas. Mas eu dei tanta sorte que, naquela época, não existia o termo mecatrônica, que era uma junção da mecânica com a eletrônica. Mas os professores, os diretores já tinham essa consciência. Então, apesar de eles terem 3 cursos separados, mas as disciplinas eram praticamente as mesmas. Só no último ano, que seria o terceiro ano, alguma coisa no segundo também, que existiam disciplinas específicas. Mas o currículo básico abrangia as 3 áreas, ou seja, mecânica, eletrônica e eletrotécnica. E naquela época o curso na Lauro Gomes era feito em 3 anos e meio. Ou seja, eram 3 anos onde você fazia o que seria o equivalente ao segundo grau, mais as disciplinas técnicas. Então, normalmente, na parte da manhã, você tinha aulas teóricas, tanto do segundo grau, como aulas teóricas na área que você escolheu, mecânica, eletrônica. E na parte da tarde, um dia ou outro existia alguma aula teórica também, mas geralmente a gente ia para as oficinas e laboratórios. Então lá tinha oficina e laboratório de tudo que você puder imaginar. Era a mais alta tecnologia da época. Então na parte de mecânica tinha uma oficina enorme. Aliás, tinha mais de uma. Com máquinas como torno, fresa, retificadora, furadeira, fresadeira, retífica. Já tinha naquela época máquinas com CNC, com controle numérico, onde você programa o que ela vai fazer. E na parte de laboratórios também, tinham laboratórios de tudo que você puder imaginar. De mecânica, eletrônica, eletrotécnica, química, física, metalurgia. Laboratórios muito bem montados, feitos com doações que vieram da Alemanha, que na época era o topo em termos de tecnologia em todas essas áreas. Então eu fui muito agraciado por Deus por ter aberto os caminhos para que eu fosse parar naquela escola técnica. Fisicamente, a escola era uma coisa que hoje não existe mais. Eu vou mostrar aí com as fotos. A escola ficava no morro, que ficava exatamente em frente ao que se chamava Paço Municipal de São Bernardo, que era a prefeitura da cidade. A prefeitura ficava numa praça bem grande, e ao lago tinha um morro. E a Lauro Gomes ficava bem em cima do morro. Mas não tinha muros, não tinha cerca, não tinha absolutamente nada. Era só o morro com o matagal em volta e a escola lá no topo. Eram alguns galpões industriais e tinha uma casa que provavelmente lá devia ter sido no passado um sítio, uma fazenda. Aquela casa devia ser a moradia do proprietário.
Essa casa foi transformada em ambulatório médico, tinha alguns setores administrativos ali, e, e agora o restante eram galpões industriais, onde tinha as salas de aula na parte de cima, e embaixo tinha uma parte com laboratórios e na outra parte eram as oficinas. Tinha várias quadras de esporte, que ficavam na parte mais baixa. Ao lado tinha um campo de futebol oficial, onde a gente fazia a educação física. Enfim, era uma escola muito bem montada para cerca de 200 alunos, porque entravam 75 por ano, quer dizer, em 3 anos tinha 200 e poucos alunos, mais um ou outro que repetia o curso. Então tinha ali 200, 350 alunos, no máximo, para aquela área imensa, com aquela quantidade enorme de equipamentos e de laboratórios. Então, para mim, ali era o paraíso. O curso era. A gente ficava o dia inteiro lá, tínhamos um pequeno café da manhã, depois era servido o almoço. E eu não me lembro se à tarde tinha um lanche, mas parece que também tinha um lanchinho à tarde. Depois a gente ia para casa. Tudo isso absolutamente gratuito. Então, para quem queria estudar, ali tinha tudo o que era necessário. Bom, como eram as aulas práticas, nas oficinas ou nos laboratórios? Uma frase que ficou marcada para mim foi um dia que o professor falou assim: olha, nós vamos estudar agora essa máquina aqui, que era uma retificadora. Estão aqui os manuais, está aqui a máquina, vocês se virem. Eu quero que vocês fabriquem esta peça. E ficou todo mundo perdido. Porque como é que a gente ia controlar uma máquina daquela que a gente nem sabia direito para que servia? Uma máquina enorme, complexa. Aí o professor falou uma frase que ficou gravada para mim. Olha, vocês precisam aprender a aprender. E é exatamente isso. Para você aprender uma coisa, você tem que ter um certo método. Ora, se a máquina está ali, os manuais estão aqui, o que a gente tem que fazer? Vamos estudar. E assim foi. Então eu e meu grupo, estávamos ali cerca de 7, 8 alunos, estudando aquela máquina, pegamos os manuais, começamos a testar os controles e no final da tarde a gente tinha conseguido sim fazer a peça que o professor tinha pedido. Então foi uma aula, mais do que aprender a usar a máquina, é uma lição de vida. E outra coisa que ficou muito marcada para mim eram as exigências dos professores. Eles eram muito exigentes. Então, se eles davam uma peça para você fazer, por exemplo, na plana ou no torno, tinha a precisão determinada. Olha, eu quero essa peça com 0,1 milímetro de precisão. Então, você tinha que fazer. Se você ia para o laboratório de eletrônica, fazer medições de circuitos, o professor falava, olha, aqui eu quero uma casa depois da vírgula de precisão, ou 2 casas. A corrente que passa no circuito, a tensão, a capacitância, a reatância, seja lá o que for que a gente estivesse medindo. Laboratório de química, a mesma coisa. Laboratório de metalurgia, a mesma coisa. E outra frase que ficou marcada para mim é uma vez que um professor falou assim: olha, eu sei que vocês acham que a gente é muito chato, é muito exigente, mas vocês precisam entender que vocês vão sair daqui, vocês vão trabalhar num laboratório de uma grande empresa. E lá vocês vão ser exigidos desta forma. Então vocês têm que estar prontos para enfrentar qualquer desafio, qualquer situação que for colocada para você depois que vocês saírem daqui. Porque vocês estarão lá representando a nossa escola. E nós queremos que vocês sejam bons profissionais. Então essa foi uma lição que não faz parte do currículo escolar, mas que desse dia em diante eu realmente comecei a prestar mais atenção nesses detalhes e dar valor ao que os professores exigiam da gente, porque aquilo realmente era necessário naquele contexto. Conforme eu já expliquei, o curso naquela época eram 3 anos dessa forma, o dia inteiro, de manhã a parte mais teórica e à tarde a parte mais prática.
No quarto ano, você tinha 6 meses de aula, mas eram aulas profissionalizantes. Ou seja, como é que você calcula custos, como é que você monta um negócio, como é que você monta uma empresa, como é que você administra a sua carreira, qual é a legislação. E depois você tinha que complementar o curso com 6 meses de estágio supervisionado. Então, na realidade, eram 4 anos o curso. O estágio supervisionado, você ia escolher uma empresa que tivesse cadastrado na escola, onde o seu supervisor faria um relatório, uma coisinha simples, dizendo que atividade você tinha feito na empresa e quanto tempo você ficou lá. A vantagem que era o seguinte, bem na entrada do refeitório, que era uma sala grande, tinha um quadro com as ofertas de estágio. Então, todo dia a gente passava por aí e olhava se tinha alguma oferta nova. E sempre tinha. A procura por alunos da Lauro Gomes era muito grande. Então, a gente é que escolhia onde queria trabalhar. Porque tinha muitas ofertas. E nós, a nossa turma de alunos era muito procurada, era muito desejada pelas empresas. E muitos colegas foram participar dos estágios e continuaram na empresa e acabaram se aposentando lá. Tive vários colegas que aconteceu isso. Bem, quando chegou a minha vez de fazer estágio, eu escolhi algumas empresas para fazer o teste. A que mais me interessou, não só pelo serviço, mas também pela possibilidade de carreira, era a empresa chamada Light, que depois virou Eletropaulo e hoje é a Enel. Light foi a empresa que construiu todo o sistema de geração de energia aqui na Grande São Paulo. Era uma empresa canadense, a sede era ali no viaduto do Chá, em São Paulo, que existe até hoje lá, mas hoje é um shopping center. Então eu e outro colega, que a gente sempre andava junto, escolhemos, pô, esse estágio é interessante. E existiam 2 vagas, e fomos prestar um concurso. Bom, tanto para mim quanto para o meu colega, o, o, as questões que eles perguntaram para a gente era tão óbvia, era tudo muito fácil para a gente, porque nós tínhamos feito uma boa escola e tínhamos sido preparados para aquele tipo de seleção. Então, o meu colega, Fábio, entrou em primeiro lugar e eu entrei em segundo lugar. E fomos trabalhar juntos. Só que ele foi para um departamento e eu fui para outro departamento. Eu fui para o departamento de projetos mecânicos. E a Light, naquela época, era controlada por uma empresa canadense chamada Brascan. Então, no nosso departamento mesmo, eu era o estagiário, depois tinha os projetistas, acima da gente tinha os engenheiros mecânicos, e depois já eram os chefes de seção, que eram todos estrangeiros. Ou eram americanos, ou eram canadenses, ou eram ingleses. Então, no nosso departamento, se falava inglês. Entre os estagiários, projetistas ainda falava português. Agora, com os nossos chefes, se falava em inglês. Felizmente, eu tinha cursado inglês desde os 7 anos de idade. Meus pais já me prepararam até para isso. Então, eu não tive muita dificuldade de comunicação. E toda a documentação que corria lá dentro também, a maior parte era em inglês. Às vezes tinha inglês e em português, por exemplo, os projetos que a gente fazia, às vezes tinha em inglês, tinha em português. Ou se fosse um projeto especificamente de execução, aí era só em português porque ia para o pessoal de obra. E foi o meu primeiro estágio, na época eu ganhava 950 cruzeiros, que eu não sei quanto que seria hoje, mas o meu pai, que fez carreira no magistério público e estava como delegado de ensino, na época ele ganhava 3.000 cruzeiros. E eu, como estagiário, com 17 anos de idade, ganhava 950. Aí, quando terminou meu estágio de 6 meses, eu fui promovido a projetista. E o meu salário passou a ser de 3.500 cruzeiros na época. Quer dizer, eu ganhava mais do que meu pai. Só para vocês terem uma ideia como a profissão de técnico era valorizada naquela época. Naqueles tempos não era comum você fazer faculdade. Geralmente você fazia um curso técnico mesmo ou aprendia alguma profissão aí na prática.
Mas, segundo o conselho do meu pai, eu falei, não, é bom você fazer faculdade, seja do que for. Vai te dar uma outra visão das coisas. O caminho natural seria que eu fizesse uma faculdade de engenharia. Mas eu já estava assim meio cansado da área de engenharia pelo excesso de precisão, pela cobrança. Então eu queria uma coisa um pouco mais suave. E acabei optando por fazer arquitetura. Mas eu me interessava não pela parte plástica, pela parte de artes da arquitetura, mas sim pela parte técnica. Como é que você constrói um edifício? Como é que você projeta a estrutura? Como é que você projeta a cobertura? Sempre essa parte técnica foi o que sempre que mais me atraiu em todas as atividades que eu desenvolvi depois profissionalmente. Então eu fui cursar arquitetura. Naquela época só existiam duas escolas em São Paulo. Você tinha o Mackenzie e a USP. Eu prestei vestibular e entrei nas duas. E como eu não sabia qual escolher, eu acabei fazendo os dois cursos simultaneamente. Porque até naquela época o Mackenzie abriu um curso noturno de arquitetura. Então eu ia na USP durante o dia e à noite eu ia para o Mackenzie. Como muitas disciplinas eram iguais, eu podia, uma disciplina que eu cursasse numa faculdade, eu poderia pedir dispensa na outra. Existia essa facilidade. E assim eu fui na construção civil. Posteriormente, eu comecei a ministrar cursos, mas eu percebi que a maior dificuldade das pessoas não era exatamente na parte técnica, era no relacionamento com a equipe, os outros profissionais, os colegas, os superiores, os subalternos. Aí eu comecei a enveredar mais por essa área de aconselhamento, treinamento. Posteriormente eu fiz o curso de psicanálise, onde eu trabalho até hoje, e também deixei de ser professor para ser mais o que hoje se chama de mentor. Então o que eu mais faço hoje em dia é mentoria, ou em certos casos é psicanálise mesmo. E eu tenho aí esse, esse empreendimento chamado Áudio Clássico, onde eu faço a minha antiga paixão, que é lidar com aparelhos de som. Então, a Áudio Clássico nasceu porque eu tinha alguns colegas e alguns conhecidos, alguns fornecedores que eu fui juntando ao longo da vida e que eu percebi que eu teria condições de juntar toda essa turma para colocar em ação novamente esses aparelhos de som dos anos 70, 80, que até hoje a gente curte e aprecia. E foi assim que nasceu o Áudio Clássico, mas a minha atividade principal hoje realmente é a parte de aconselhamento, consultoria e mentoria. Mas tudo isso só foi possível graças à base que eu recebi na escola técnica, que me ensinou muitas outras coisas além da parte técnica. E eu sou profundamente grato a todo o ensino que eu recebi, a todo o carinho que eu fui recebido na escola, não só pelos professores, pelos funcionários, mas também pelos colegas. Como era uma turma pequena, só 25 alunos, a gente era muito unido. Fomos amigos durante muitos anos, até que cada um seguiu o seu caminho e a gente acabou se separando. Bem, eu já expliquei como era a formação técnica há 50 anos atrás. O que é que foi acontecendo ao longo do tempo? Bem, naquela época existiam instituições que mantinham escolas técnicas para seu próprio uso ou para uma categoria específica, como por exemplo a Escola Técnica de Cerâmica em São Caetano do Sul, porque São Caetano do Sul antigamente era um grande centro de produção de tijolos, telhas e todo artefato de cerâmica. A Antártica, que fabricava cervejas, tinha sua escola técnica. A Volkswagen tinha sua escola técnica interna, que depois evoluiu para ser a Lauro Gomes. Então as escolas tinham que formar seus próprios profissionais, porque o Estado era fraco
para isso. Existia aqui em São Paulo, como eu já falei, a Instituto Vargas, que era uma tradicional escola da área de mecânica, eletrônica e eletrotécnica. Existiam mais algumas escolas que eu não me lembro mais. E também o governo federal tinha algumas iniciativas, como a Escola Técnica Federal, que, como eu já comentei, ficava ali no bairro de Santana. Fora isso, era muito difícil você fazer uma escola técnica. Existia aí pelo interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, alguma coisa, mas eram esforços assim, soltos, não existia vamos dizer assim, um plano governamental de educação técnica. E até hoje não existe. Na minha opinião, o que existe hoje é de muito pouca valia, porque interesses políticos, econômicos e outros interferem demais na formação técnica. Então, os profissionais que saem hoje, na minha opinião, eles não estão prontos para entrar no mercado, porque o ensino se desvinculou da realidade. Então, por exemplo, um jovem que hoje vai fazer uma escola técnica de informática, por exemplo, na minha opinião, ele não está pronto para enfrentar o mercado. Porque o estudo que ele teve na escola não é voltado para o mercado, é voltado para outras coisas, que muito provavelmente ele nunca vai ter oportunidade de ver na prática. Essa é minha opinião, posso estar errado, mas é a sensação que eu tenho. Andando por aí, conversando com muita gente, é isso que eu percebo. Eu, durante muitos anos, fui professor também, numa tradicional instituição de ensino e também numa famosa empresa de cursos aqui de São Paulo. Então, eu tive a oportunidade de conviver durante muitos anos com arquitetos e engenheiros, designers, técnicos de edificação. E eu, como professor, percebi a dificuldade dos alunos em compreender aquilo que eu estava explicando, porque eles não tinham uma base mínima de matemática, de história, de conhecimento de coisas assim básicas, até de português. Muitas vezes eu dava um texto para o aluno estudar e ele não entendia o que estava escrito, ele não sabia explicar o que é que ele tinha lido. Então, infelizmente, o ensino em nosso país está deixando a desejar, na minha opinião. É por isso que eu, assim como um negócio paralelo, eu sempre tive uma empresa, tive um negócio de treinamento. Então eu fazia treinamento nas empresas. Então a empresa reunia um grupo de funcionários, ou então um grupo de amigos formava uma turma, me contratava para eu dar um treinamento, ou dar um curso de um certo assunto ali. Quem sabe com o tempo a gente consegue transformar esses cursos que eu tenho montados em cursos online, ou até mesmo cursos presenciais, para quem quiser suprir essa falha que, na minha opinião, existe no mercado hoje, para quem quer aprender a fazer alguma coisa. Para quem quer aprender a ser um técnico de eletrônica, ou um técnico de informática, ou um técnico de reparação, de qualquer coisa que seja, ou até mesmo para saber administrar a sua oficina, que é outra coisa que praticamente ninguém está ensinando. Quem sabe a gente chega lá.